Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tainara, eu sou aluna do 4º ano do curso de Fisioterapia da UFSPA e presidente da Linreab. E tô aqui hoje para mais um vídeo do quadro Linreab Explica, onde a gente apresenta as principais doenças neurológicas, sintomas, a fisiopatologia delas, ou seja, o que acontece que acaba desenvolvendo a doença, tratamento, diagnóstico, enfim, a gente vai trazer os principais aspectos das principais doenças neurológicas que acometem as pessoas na nossa sociedade. E hoje a gente vai falar sobre a doença de Parkinson, também conhecida como mal de Parkinson. O que é a doença de Parkinson? É uma doença neurológica, neurodegenerativa, ou seja, ela vai começar de uma forma e ela vai ir progredindo com o passar do tempo, que vai afetar principalmente os movimentos da pessoa. Ela vai causar tremores, o tremor de repouso, a lentidão dos movimentos, uma rigidez muscular, desequilíbrio, além de alterações na fala, na escrita e também de alguns aspectos não motores, que a gente vai falar mais tarde. Mas por que essa doença ocorre? O que acontece no nosso cérebro que faz com que ela se desenvolva? Então, a doença de Parkinson ela vai ocorrer por conta da degeneração das células situadas numa região do cérebro, que se chama substância negra. Nessa substância negra ocorre a produção da dopamina, que conduz as correntes nervosas, ou seja, ela é um neurotransmissor. Ele vai enviar informações do cérebro para as outras partes do corpo. A falta ou a diminuição da dopamina que vai afetar a pessoa, provocando sintomas da doença de Parkinson, como o tremor, a rigidez muscular, a diminuição, a lentidão dos movimentos, enfim. A história de quem é acometida pela doença de Parkinson, ela vai consistir num aumento gradual dos tremores, maior lentidão dos movimentos com o passar do tempo, caminhar arrastando os pés, e a postura mais voltada para frente, eles ficam com uma inclinação anterior do tronco. O tremor é chamado de tremor de repouso porque ele vai acontecer justamente quando a pessoa está parada, sem executar nenhum movimento. Conforme ela vai realizando os movimentos, esse tremor vai diminuindo. Por razões que ainda são desconhecidas, o tremor ele pode variar ao longo do dia. Torna-se mais intenso quando a pessoa fica mais nervosa, mas pode desaparecer completamente quando ela está descontraída. O tremor é mais notado quando a pessoa segura com as mãos um objeto leve, como um jornal, e tendem a desaparecer durante o sono. A lentidão de movimentos provavelmente é um dos maiores problemas que a pessoa portadora da doença de Parkinson tem que conviver, embora não seja muito notado pelas pessoas. E é uma das primeiras coisas que é percebida pelos familiares, pelos amigos, é que a pessoa começa a demorar mais tempo a fazer atividades que antes ela fazia tranquilamente, como tomar banho, se vestir, cozinhar, escrever. Inclusive, na escrita, ocorre uma diminuição do tamanho da letra da pessoa. A letra dela, que antes era um pouco maior, enfim, ela vai ficando menor com o passar do tempo. Outros sintomas podem estar associados ao início da doença, como rigidez muscular, redução da quantidade de movimentos, distúrbios da fala, dificuldade para engolir, depressão, dores, tonturas, distúrbios do sono, respiratórios e também urinários. O diagnóstico da doença é feito com base na história clínica do paciente no exame neurológico. Não existem ainda métodos ou testes específicos para detectar a doença de Parkinson. Falando então um pouco agora dos fatores de risco. Não temos bem claro ainda quais são os fatores de risco para a doença de Parkinson, mas algumas coisas já sabemos. Uma delas é a idade. A gente sabe que é muito mais comum a gente ver pessoas acima de 60 anos com doença de Parkinson. São muitos raros os casos de pessoas com menos de 40 anos que acabam iniciando sintomas. Outro fator de risco é o distúrbio comportamental do sono REM. O sono REM é uma fase do sono onde a gente tem um movimento rápido dos olhos, mas as pessoas que têm esse distúrbio, elas vão apresentar extrema agitação e movimentos bruscos. E esse distúrbio comportamental, ele já está associado depois não só à doença de Parkinson, mas também como um fator de risco para demências. Quanto ao tratamento, não existe cura para a doença de Parkinson. É apenas possível controlar a progressão dos sintomas
e diminuir o impacto deles na qualidade de vida desse indivíduo. O tratamento é feito, então, principalmente com medicamentos, acompanhamento da fisioterapia e da terapia ocupacional. A fonoaudiologia também é muito importante para as pessoas portadoras da doença de Parkinson por conta dos distúrbios de fala, de deglutição e também de escrita. Também a atuação do psicólogo, quando necessário, para que a pessoa se sinta melhor, já que essa é uma doença extremamente incapacitante. Então é isso. Muito obrigada. Compartilha com os teus amigos, compartilha com os teus familiares e ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. O diagnóstico precoce também vai levar a uma intervenção precoce da doença, levando também a uma progressão mais tardia da doença. Uma pessoa que começa o tratamento mais cedo, que tem o diagnóstico mais cedo, consegue ter uma qualidade de vida também muito melhor. Então é isso. Obrigada e até mais.